abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Nesse momento, pedir a Deus que sobre nós que estamos aqui, sobre os que nos acompanham pelas redes sociais da Comunidade Católica Nossa Senhora Menina, Deus possa derramar uma porção redobrada do seu Espírito Santo, para que nós possamos entrar na boa unidade que todo cristão deve ter com os propósitos do Altíssimo, com os propósitos do Senhor. Nós, homens e mulheres de fé, que agora nos reunimos para beber dessa fonte da água verdadeira, que é o Evangelho, que são os bons costumes e ensinamentos da nossa fé católica. E nesse momento pedimos que esse Espírito Santo venha sobre nós para nos iluminar, para que a gente possa, na noite de hoje, aproveitar tudo o que vai ser passado. Então essa catequese, que Deus derrame sobre nós o discernimento e o entendimento. Só mais uma vez o refrão, família. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Então, Mãe Maria Santíssima. Amém. Estamos aqui, pessoal, hoje, né, nós, servos da comunidade, para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, São José, né, que a gente vai dar continuidade. Começamos semana passada e hoje a gente vai dar continuidade. Eu, Gustavo Ângelo, consagrado aqui da Comunidade Nossa Senhora Menina, e hoje nosso convidado, meu compadre,
amigo, um cristão abençoado, certo? Que a gente trouxe para engrandecer esse momento e dar continuidade nesse tema de São José. E eu vou deixar que ele se apresente aqui para a gente e diga quem ele é. Bem, boa noite, Gustavo. Boa noite, abençoado. Boa noite, pessoal da internet. Meu nome é Clevenes, né? Sou compadre de Gustavo, como ele bem falou. Com muito orgulho. Com a graça de Deus. Eu estou aqui na comunidade Nossa Senhora Menina desde 2018. Uma benção. Né? Comecei como catequizando, não é isso? Né? Minha conversão é recente, né? Bem recente, 2017. Mas foi muito forte, viu? Diga assim. Deus permita que seja cada vez mais forte. Amém. Né? Amém. E como catequizando, 2018, né? Aí recebemos, eu e minha esposa, os sacramentos, né? Todos, né? Eu tive o privilégio de fazer a primeira comunhão com 42 anos. Que bênção. Não, mas isso é uma bênção. Não é? Mas é um grande privilégio, né? Com certeza. Uma bênção. E em seguida, né, iniciamos eu e minha esposa, minha família, a caminhada aqui na comunidade, somos postulantes. Sim. Né, e estamos aqui desde então e com a graça de Deus permaneceremos. Se Deus quiser, servindo, abençoando, Deus abençoando a sua família, que é linda, né? Clevenes tem 3 princesas. Isso. E tem uma recém-chegada, né? Isso, já 7 meses antes de batizada e ontem. Abençoada. Eu tive o prazer de ver o batizado dessa pequenininha e assim, foi muito engrandecedor, abençoado, sabe? Num momento como esse que a gente tá vivendo, né? Das pessoas até abandonarem a fé, você buscar isso aí, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre São José. Estamos aqui, obviamente, 2 homens, né? Cristãos, católicos, da comunidade. E para nós, obviamente, São José é mais do que essa figura até paterna, mas é um exemplo de homem, né? de viril, de masculino, que todos nós devemos buscar, certo? E semana passada a gente falava assim de São José, das virtudes, mas eu perguntava e foi muito produtivo, né? Joaquim deu testemunho dele semana passada pra gente ontem, mas eu queria perguntar para você, abençoado, o que é que representa e o que significa São José? Bem, Gustavo, em primeiro lugar, eu digo, é uma honra indescritível ter esse privilégio de falar de São José. Sim, né? Com certeza. Nem de longe estou aqui por mérito de forma nenhuma. Eu acredito. Nenhum de nós. Que nenhum ser humano, nenhum homem na face da terra tem condição de falar de São José sob esse prisma de mérito, né? Sim, sim. Mas encarando nele um referencial, né? Um referencial de tudo que um homem deve ser em todos os aspectos de sua vida. Sim. Assim, quem já me conhece aqui de perto sabe que eu sou a minha conversão foi através de Padre Paulo Ricardo e eu sou um admirador, um aluno, acompanho o mais de perto possível, né, no site, os cursos. O trabalho dele, sinceramente, tem... Exato, né, aquela história, né, quando peso. Quando alguém fala a verdade, realmente arrasta, né, e eu acho que é já uma multidão incontável, né, o rebanho de almas que aquele homem converteu, né, com a graça de Deus, Deus deu ele muita força para continuar o apostolado dele. Perseverança, né? E perseverança, né? Enfim, mas eu mencionei Padre Paulo porque quando eu fui agraciado com esse convite, né, de vir para cá, fui pego de surpresa, sinceramente, né? Agradeço novamente. Me enfatizo que não é de fato. E vai ser o primeiro convite, mas vão vir outros, se Deus quiser. Mas o que acontece? Aí eu costumo sempre estar fazendo um curso. Sim. Lá do site de Padre Paulo. E tinha um sobre São José que realmente eu não tinha, né, começado ainda. Mas quando você falou, aí ainda não consegui terminar. Assisti, acho que a 4ª aula oportunidade hoje. De começar, né? Exato. Né, mas até isso foi uma bênção, né? E assim, nós normalmente, né, não temos assim aquela percepção exata da importância de São José, né? Da missão que ele teve e do que ele representa de fato. Sim. Né? Porque você vê a importância dele, é uma coisa tão grande. Se a gente procurar nos evangelhos uma única palavra pronunciada por ele, a gente não vai encontrar. Não vai achar, é verdade. Não tem uma, e José disse isso. Não tem. Né? O papel dele foi como é que eu posso falar? Foi
contado, Sim. né? Naqueles trechos, Narrado, né? naqueles trechos que são curtos, Sim. mas a importância é uma coisa tão gigantesca que quando você para meditar um pouco a respeito do que ele representa, né? Sim. Você vê que não precisava falar muita coisa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Assim, ele e Nossa Senhora têm o privilégio que só a esses dois seres humanos foi dado, e a mais ninguém, de chamar o Verbo de Deus feito homem, não de pai, mas de meu filho. Já pensou se olhar para Deus e dizer, meu filho? Né? Por graça de Deus, evidentemente. A gente já vai diferenciando o homem daí, né, São José? Pois é, já né? começa daí. E aí o curso de Padre Paulo, ele começa a fazer uma série de indagações de conclusões, certo, né? Teológicas de afirmações, e né? tal, a respeito assim, eu costumo dizer assim, a verdade é uma reação em cadeia, É verdade. né? Você começa de um princípio verdade. e aquele princípio leva a uma conclusão e assim a gente vai. A igreja é assim, né? A Isso. reação em cadeia da igreja começou na Exatamente. ressurreição, na cruz. É tema para outra conversa, mas enfim. Eu vou dizer assim que ela é tão perfeita, a verdade da nossa igreja ela é tão perfeita quanto a aliança, né? Ela se sustenta, ela se completa, né? E ela não tem fim. É uma verdade que a gente vai estar sempre buscando. Só lhe interrompendo. Não, é verdade, certíssimo, né? Então, assim, a figura de São José, a gente começa a perceber a importância disso. Uma análise até, se você começou a pensar na figura de São José, você já fica nessa. Imagina a responsabilidade que foi dada a esse homem. Sim. E o grau de santidade que ele tinha que ter, Sim, com certeza. para que essa graça fosse dada a ele. Com certeza, abençoado. E aí a gente, puxando para o tema, né, que é essa relação, essa comparação que a gente tenta fazer São entre as José, qualidades que ele tem, né? E nós, os homens, né? E essa referência de masculinidade, ou melhor dizendo, de falta de masculinidade que a gente vive nos dias de hoje, Perfeito. é de assustar, né? Assim, assustar. porque a gente vê em São José a referência de tudo o que um homem deve ser, né? Todas as virtudes. Todas as virtudes, todas. É assim, eu acho que do ponto de vista humano é o máximo que um ser humano pode conseguir, É verdade. né? Um homem pode conseguir. E até de santidade, Cleves. A gente Claro. falava semana passada, para quem não viu a primeira parte, viu, pessoal? A gente pode estar voltando a um tema ou outro, assim, mas vejam a primeira parte da nossa live. E hoje a gente vai estar completando, obviamente. Né? Mas só voltando, a gente falava semana passada que São José, ele é maior do que todos os anjos, todos os santos. E que todos os anjos. Exato. Porque como figura, como referencial, ele conseguiu conservar, aglomerar o maior número de virtudes que um santo, no auge da santidade, pode chegar. Então ele está nesse patamar, acima de todos os anjos e todos os santos. Exato, né? Padre Paulo, inclusive, menciona que tem uma diferenciação em relação à santidade dele, Sim. né? Que ele tem uma relação como Nossa Senhora, não no mesmo grau de Nossa Senhora, evidentemente, sim. mas é uma coisa parecida, Entendi. né? Com relação à relação que ele tem com a união hipostática, né? Que é a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é pela ordem da graça, né? Enfim, é uma observação que o Padre Muito Paulo boa, faz muito boa. e que é interessante para a gente perceber a importância, o grau, né? Da Dele, importância né? dele. E com relação às qualidades que ele tem, né? Assim ele representa o que o homem deve ser, enquanto Isso. pai, enquanto marido. A figura ideal, o exemplo Exato. ideal para nós. E o que é interessante, que eu acho, sabe o que é, Gustavo? Se a gente olhar para São José Sim, com os olhos do mundo sim. de hoje, do mundo de uma forma geral, Uhum. né? De qualquer tempo. Hoje é porque o negócio parece que está um pouco mais desmantelado, né? Aí a gente, Muito. né, Muito. tem essa impressão de que hoje está pior. Mas se a gente olhar para São José com os olhos do mundo, a gente não vai ver esse santo que a gente enxerga. Sim. A gente vai ver um louco. É verdade. É verdade. Não é verdade? Parando para pensar, Se o mundo Friamente. olhando para São José não vê um santo, vê um louco. Como é isso? Um cara que é casado com a mulher de repente está grávida, e ele e aceita. não é dele, Exatamente. e ele vai embora com a mulher e aceita viver um casamento com essa mulher sem nunca
se aproximar dela carnalmente. Uma castidade absoluta sobre os olhos debaixo dos olhos do mundo, sob os olhos do mundo, essa pessoa é maluca. É verdade. Não é? Mas isso significa que ele é maluco? Não, o contrário, ele é santo. O mundo é que é maluco, completamente maluco, né? E assim, para quem não é de fé, para quem não tem essa fé que permite ver em São José um verdadeiro santo, sim, talvez seja um pouco mais complicado de ter essa percepção de cara, né? Não vai alcançar. Mas assim, tem um exercício que eu acho que é muito bom e que ajuda qualquer um a ter essa percepção, ainda que de forma não profunda, né, superficial, mas que não tem como negar. Você imagina uma pessoa, um homem, um pai de família, que tenta colocar em sua vida todas essas qualidades de São José, todas, né? Embora que ninguém vai conseguir no nível que ele conseguiu, mas alguém que tenta colocar em sua vida todas essas qualidades. Na prática diária, não é? Sim. Tanto do ponto de vista paternal, enquanto pai, sim, enquanto esposo, enquanto profissional, sim, né? Aquele homem que abdica de si, né? Pela família. Exatamente. Né? Deixa de viver ele para viver o filho, para viver a esposa, para proteger a esposa, né? Que dá a vida literalmente, não numa situação somente, se for o caso de dar a vida para salvar, sim, mas dar a vida no sentido diário. Todo dia eu dou a minha vida pela minha família, pela minha esposa. Assim, aproveito para mandar um beijo para minha Maria, que está em casa, né? Para Leilane. Beijo, meu amor. Tô vendo que é a tendência, porque Joaquim semana passada fez a mesma coisa. Pois bem. Um beijo, Lisandra, também, aproveitando. Então, pode continuar, pessoal. Se a gente mentalizar isso, um homem que tenta fazer do exemplo de São José a sua vida, né? Sim. E guarda esse exemplo aqui. Então botar ele aqui mais no meio pra gente ver. Aqui. Ele mais pertinho da gente, né? Pronto, deixa ele aqui. E ao mesmo tempo a gente guarda esse exemplo. E agora vamos imaginar um outro exemplo de um homem que vive segundo os padrões mundanos atuais, sim, né? Mundanos. E o que seria isso? O que é que o mundo diz? Ao contrário do Evangelho, né? O Evangelho diz: amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, né? Você quer servir, você quer se coloque em último lugar, a humildade, sirva, sim, não é? Mas o que é que o mundo diz? Seja feliz. Verdade. Só que não sabe o que é felicidade. Pensa que felicidade, confunde esse feliz com prazer, atender aos desejos do corpo, digamos saciar assim, né? Os desejos, né? Exato. Assim, a gente quando fala do corpo tem logo aquela conotação sexual, mas não só isso. Não. Né? Na verdade, a bem da verdade, como o Padre Paulo diz, descanso, viver como um cachorro. Isso, exato. Em que sentido? E o cachorro vive como? Foge da dor, busca o prazer. Ninguém vai ver nunca um cachorro fazendo jejum, vai? Não vai. Não, é incapaz. Eu gosto bastante de cachorro, mas não confundam, pelo amor de Deus. Mas você não vai ver nunca um cachorro fazendo jejum. Olhar para um pote de razão e dizer... Não. Deixa o cachorro lá, não precisa nem passar 2 dias com fome, basta um. Né? Você vai botar ração e o cachorro, não, eu vou fazer esse sacrifício aqui para me entregar. Não vai acontecer isso. É verdade. Não é? Então, o convite do mundo hoje é que a gente viva como cachorro. Isso. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Então, um homem tá lá, não se esqueça do primeiro amigo nosso lá que estava tentando. O que busca ser o exemplo de São José, né? Fiel à esposa, isso, fiel ao filho, fiel a Deus antes de tudo, né? Porque isso, a fidelidade primeira tem que ser a Deus. A Deus, né? Com certeza. É aquela história, fazendo um pequeno parênteses, né? Assim, nossas ações todas têm que ser motivadas, em primeiro lugar, pelo amor a Deus. Sim. Depois do amor a Deus, que a gente é incapaz de dar o amor a Deus que ele merece ter só pela graça, né? Se a gente quiser saber qual é o amor a Deus, basta a gente olhar para aquilo ali, para a cruz, e a gente vai saber o tamanho do amor de Deus. Depois, o segundo motivador de nossas ações tem que ser o amor ao próximo. Verdade. Esse também é bem complicado de nós, só com nossos méritos que não temos, praticar, né? Sim. Mas o terceiro tem que ser, sabe o quê? Um negócio que todo mundo tem como ter. Eu ia perguntar exatamente isso. Esses 2 primeiros eu sabia, mas diga aí o terceiro que eu tô curioso. Medo do inferno, meu irmão. Se você não consegue, você é a pessoa, meu amigo, você não tem medo de Deus, não ama a Deus,
né? É verdade. Se você não ama o próximo, tenha pelo menos medo do inferno, porque assim você não vai estar fazendo tanta bobagem. É verdade. Né? É Mas verdade. voltando lá para aquele nosso amigo, tá lá o que imitava São José, e aqui do outro lado o bacana, que tá nem aí para nada, né? Tem Vivendo a vida- 10 namoradas, 30 amantes, Pronto. 3 esposas. Socialmente ele tá Não, tranquilo, tá, né? No Instagram ele tá lá, Beleza, é só bonitão. felicidade. Esse aí é o que eu quero ser, né? Vamos lá. Agora você pega e imagina aquele primeiro daqui a 50 anos e esse aqui vivendo dessa mesma forma daqui a 50 anos. Como é que vai estar cada um deles? Verdade. Não precisa ser, né, religioso, Não. né? Tá, joelho no chão, terço na mão, que é o bom, se Isso. for melhor. Mas qualquer um que tiver na esbórnia hoje em dia, Vai enxergar isso aí. se né? ele perceber isso, né, como é que esse cara vai estar daqui a 50 anos, esse verdade. imitador de São José? Como é que eu, que estou aqui na esbórnia, vou estar daqui a 50 anos se eu não sair dessa esbórnia? É verdade. Não é? Muito provavelmente ele nem vai chegar daqui a... né? Então, Então, fora da igreja a gente consegue, as pessoas conseguem enxergar isso, né? Obviamente a gente já ouviu isso aí, né? Dizer, não, isso é um velho ridículo, pelo amor de Deus, o cara nessa idade fazendo essas coisas. exatamente. Não existe esse tipo de coisa na velhice, né? E é até uma coisa interessante, assim, porque nem toda velhice ela é uma velhice exemplar, vamos dizer assim, sábia. Infelizmente não, né? A sabedoria pode vir a partir dos jovens que seguem, como a gente está discutindo agora, o exemplo de São José. Mas continue. Não que eu, principalmente, seja necessariamente um jovem, né? Mas com certeza. Mas, enfim. Esses abençoados aqui não me consideram jovem. Mas eu acho que esse exercício ajuda bastante a gente perceber. E não é um exercício somente em relação a São José. É a Sim. igreja de uma forma geral. A santidade. A santidade, Né? A busca da de santidade. uma forma geral, né? Sim. Porque o que a igreja ensina como prática de vida é a perfeição. Se a gente pegar o catecismo e colocar em prática o que está lá, é a perfeição. O que é que o catecismo diz, né? A santidade é para todos. A gente tem que buscar a santidade em qualquer estado de vida. É casado, seja santo. É profissional, seja. Trabalho santifica. Quer ver um trabalho que santificou mais do que o trabalho de São José? Não é? Você fazer cada ação, cada batida no martelo que ele dava lá fazendo móvel. Né? Eu vou considerar que todo mundo sabe que São José era carpinteiro, tá? Vamos Não é possível, né? Nessa altura do campeonato. Mas essa dedicação, essa entrega a Deus em tudo, né? Então, assim, se a gente coloca em prática isso, é a perfeição. Verdade. Não tem como dar errado. E a gente não precisa nem arriscar. Né? Porque tem esse exercício que eu sugeri de a gente imaginar essas duas realidades E comparar. né, para frente. Mas se a pessoa for tão ruim de imaginação que nem isso conseguir, é só olhar para trás. Porque os exemplos são inúmeros. Inúmeros, né? A gente tem aí um bocado de exemplo de santo Isso. em todo estado de vida. Verdade. Né? Qualquer situação. Exato. Como religioso, como leigo. Né? Então, E não é desculpa. infelizmente, a gente tem também, às vezes até próximo demais, na família, no trabalho, exemplos no outro sentido também. Sim. Né? Sim. De pessoas que simplesmente olham para São José e para a igreja e para essa proposta de vida em perfeição em Cristo com os olhos do mundo. Sim. E veem nessa proposta não a perfeição, a loucura. Só que o resultado desse olhar, desse prisma, prova onde é que de fato está a loucura. Não é? E isso, meu irmão, eu vejo em tudo em relação em qualquer comparação que você fizer entre a igreja e o mundo. Sim. Né? Você vê uma coisa como polêmica, mas que exemplifica muito bem o uso de anticoncepcionais. Completamente Você está entendendo? desregrado. Para o mundo, para a visão da Banal. sociedade. Banal, né? Né? Cleves? Sim. Olha para a igreja e faz, mas que loucura, esse pessoal é maluco. Tá vendo aí as meninas de 12 anos engravidando e vocês ainda são contra isso. É verdade. Não é? Mas a gente não analisa como foi o processo.
Isso. Primeiro banaliza o sexo, É verdade. não é? Torna uma coisa banal, uma coisa... E aí Não nasceu no patamar que está hoje. As Não, pessoas de acham forma que nenhuma, né, não. é isso que está. E é a construção diabólica, ela parte a partir justamente disso. Começa a banalizar das coisas pequenas e hoje a gente diz, rapaz, eu vou me incomodar com uma coisa tão pequenininha, mas lá na frente está o resultado disso aí. E é o que a gente está vivendo hoje. Exatamente, né? Então, assim, mas quando a gente vê a proposta do mundo em relação a isso, né? Não, não pode deixar as meninas engravidarem, não sei o que tem que... Mas pera lá, Que qual é falta a de proposta? caridade sua, né? O que é que a igreja diz? A igreja nunca disse isso, Sim. né? O que a igreja diz é, vive em castidade, meu amigo, em qualquer estado de vida. Você é casado, seja casto. Exatamente. Né? Existe remédio melhor, Cleveland, do que esse? Se todo mundo seguisse Mas isso, só a sugestão mera desse remédio é loucura. já é a loucura para né? Então assim, o mundo diz o quê? Não, pode ser, seja feliz. Isso. E ser feliz é o quê? Atender aos anseios, seja quais forem, Verdade. do corpo. Começa devagarinho, né? Isso. Começa devagarinho, não. O que é que tem? Um namorinho, não sei o que, tal besteira. Termina como? A gente não sei onde vai terminar. É verdade. Tenho medo até de imaginar. Mas a gente já está numa fase muito adiantada em que um muito cidadão grave. nasce e o que ele é não importa mais. O que ele é. A realidade deixou de ter valor. Não. Né? O que ele sente que tem mais valor do que a realidade. Isso. Recentemente eu vi que no Canadá um pai foi preso. Olha a que ponto chegou. E em que ponto vai chegar. Sim. Se está assim, o processo está em andamento, isso só piora, né, infelizmente. Mas um pai foi preso porque se recusava a chamar a filha de filho. Que era como ela ou ele se via, né? Não sei lá. Né? Não, era uma menina. É, né? pronto, Uma ela. menina. É. Infelizmente a família é outra, né? Outra coisa que a igreja ensina de um jeito e o mundo diz de outros. Casamento não existe. A relação do casamento marido e mulher é uma configuração, uma prefiguração da relação de Cristo Isso. com a igreja. Exatamente. Jamais Cristo vai deixar a igreja. Como é que o cara vai deixar a mulher? Pois é. Como é que a mulher vai deixar? Então não existe divórcio. Não é que não pode. Não é que não pode, é que não existe. Não existe. Não, a aliança de Deus, Exato. né, Cleveland? Né? O que Deus uniu não separe o Não homem. se quebra. Pode fazer o exercício interpretativo que quiser, pegar um trecho do Evangelho, como infelizmente a gente sabe que existem, né, vamos dizer assim, ramificações que livre admitem interpretação, isso, né? Isso. Essa Enfim. história de livre interpretação junto com o tal do solo escritura, meu irmão. Pronto. Tem uma galera bem pesada. Ave Maria. Mas A gente tava falando. puxou para um assunto interessante agora que a gente Já dá vontade de comentar, né? Mas voltando pro casamento. O casamento é algo tão importante que a missão de Jesus ela se inicia nas bodas de Caná, no Exato. casamento. E ali você tem a prefiguração perfeita do noivo, da igreja, né? Da relação com Deus, porque, obviamente, e os sacramentos, Jesus Cristo, o sacerdote, né? Mas enfim. E é uma referência, eu não lembro onde foi que eu li isso, uma referência a família se inicia no casamento. Sim, não é isso? Isso. E aquele casamento é como se fosse uma prefiguração do início da família de Deus, De Deus. de Cristo, que é a igreja. E um sinal disso é que quais são os dois únicos personagens cujos nomes são mencionados naquela festa? Maria e José. Ou Jesus e Maria, perdão. Né? O novo Adão, E a nova a Eva. nova Eva. Isso. Né? Assim, rapaz, eu acho isso maravilhoso. O Evangelho tem assim inúmeros níveis de leitura, de entendimento, de mensagem. É verdade. Cleves. Rapaz, é incrível. Você lê 1000 vezes e a graça lhe E desce, você vai o privilégio, encontrar- você vai ter 1000 Isso, mensagens é ali, verdade. né? Não, e pra quem não crê, de não enxergar, assim, que naquele momento, veja só, Jesus transforma a água em vinho, né? Ali também é uma prefiguração da morte dele, do sangue que seria derramado. E na cruz o que é que jorra? Água e vinho do lado de Cristo. Praticamente ele está iniciando a missão, dizendo onde é que ele vai concluir. E o cara não acredita que isso tem a mão de Deus. É complicado, né? Exato. Assim, fica muito complicado.
é não Exatamente, crer. abençoado. Difícil. Não crer você sabe, eu tive uma experiência muito grande em não crer, né? Mas hoje, graças mesmo a Deus, durante você crê esse com período de não crença, Sim. aí agora a gente já Não, né? mas vamos conversar. Nesse período de não crença, é um parênteses, eu acho que vale a pena. Com certeza. Pode falar. Tinha um hiato de 313 anos Sim. que me incomodava demais. Porque se eu não acreditava, né, em divindade, eu achava que Buda, Jesus, Maomé, Tava no quem mesmo. quer que seja, eram só criações da mente humana para explicar o medo da morte, né, e as lacunas de conhecimento que a gente tem. O que eu pensava era isso, na minha visão materialista, ateia e tal. Mas tinha uma coisa que me incomodava demais. Porque assim, para mim eu precisava, para não acreditar, eu precisava responder. Como é que um cara que nunca existiu dividiu a história antes e depois dele? Né? Eu precisava explicar isso para poder minha posição de não crente, Verdade. de descrente, né, de Fazer materialista, sentido. fazer sentido. Senão eu seria só um maluco que estava botando o pé no busto numa posição. Isso. Negando, né? Eu justificava isso com a seguinte maluquice. O cristianismo é a ferramenta perfeita para quem quer dominar. Sim. Por quê? Ensina que acaba já nasce condenado, né? Ensina a pessoa a se conformar, né? Não, o bom não é aqui, o bom é depois. Sim, É sim. perfeito pro cara que quer dominar, né? Então isso Pode ser confundido com conformismo, né? Né? Isso. eu Verdade. colocava isso na minha cabeça, mas só que tinha um problema. Porque isso só tinha sentido a partir de 313, Sim. quando Constantino assinou um negócio chamado Edito de Milão. Sim. E não é que ele transformou o cristianismo em religião oficial, né? Isso aí é um erro. Ele só permitiu que os cristãos existissem. Né? Pôs fim à perseguição e permitiu que os cristãos, né, praticassem sua religião. Beleza. Mas como é, meu irmão, que um camarada que morreu 313 anos antes desse momento, da forma mais deplorável que um ser humano poderia morrer. Não é? Ele morreu, você vê, na época do ministério, né, ele juntou multidões, né, alimentou 5.000 numa situação. Isso. Mas, infelizmente, né? Mas partilha. Até esse nome a corrupção da palavra. Enfim, triste, outro assunto. triste. Vamos continuar aqui. Verdade. Mas na cruz não tinha ninguém. Não. Todo mundo correu com medo. Tem uma passagem do livro de Atos que eu acho maravilhosa, que está São Paulo e São Pedro já tinham apanhado e sofrido, mas, né? E de repente eles estão lá de novo pregando. Sim. Aí os camaradas no pé, agora vamos matar esses cabas, né? Os judeus lá na sinagoga, né? E de repente Deus manda um cabra chamado Gamaliel, se eu não me engano, e que diz assim: pera lá, se esses camaradas for da parte de Deus, vocês não vão conseguir empatar, não é? E se ele não for da parte de Deus, se for somente uma conversa fiada, daqui a 15 dias ninguém escuta mais do que ele. Ninguém está mais sabendo. Ele vai morrer por si mesmo. O discurso dele, exato. né? E ele ainda cita dois, se eu não me engano era Judas, o outro eu não lembro o nome, que eram pretensos messias, que tinham morrido, né? Juntaram não sei quantas pessoas, multidões. Morreram. 15 dias depois, tchau. Se apagou. Fulano de tal, juntou não sei quantas pessoas, morreu, desapareceu. Se apagou também. Né? Então esse Gamaliel, certamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Teve esse o anjo da guarda deu uma puxada na orelha dele e ele disse: pessoal, não adianta, se isso for de Deus, você não vai conseguir impedir. Se isso não for de Deus, daqui a 15 dias ninguém sabe. Sim. Ou seja, depois da cruz, 15 dias depois, ninguém saberia quem era Jesus. A mensagem, Não é? assim, se fosse humanamente olhando, era para ter Jesus perdido força. Histórico, Exato, né? exato. Eu fico que não sustenta. Eu fico impressionado quando eu vejo um pessoal
né? Eu não vou citar nomes aqui, mas gente Sim, de sim. muito gabarito, Sim. com aquele currículo imenso, é filósofo, é não sei o quê. Falando Aí essas inventaram um besteiras, tal né? de um Jesus histórico, É verdade. né? Irmão, me explique Jesus sem a ressurreição. 15 como. dias depois da sexta-feira, ninguém saberia quem era Jesus, Isso, se não houvesse a ressurreição, isso. não é? Por causa da ressurreição, Constantino ficou sabendo quem era Jesus. Porque o que ele disse não morreu, né? Assim, ele nunca escreveu uma linha. Ele nunca escreveu nada. Jesus, né? É verdade. Não, É verdade. E a força do que ele disse e fez permaneceu de uma forma tal que estamos nós aqui em 2021 falando dele, 2000 anos depois. né? E a igreja é E- essa força que é, né? Então, esse hiato de 300 e poucos anos Sim. entre a cruz e Constantino me incomodava demais. Porque como é que eu vou explicar um negócio desse Verdade. para mim? Como é que eu vou explicar, né? Para continuar não crendo que de repente aquele e também por isso ele fez questão de vir socialmente insignificante, né? Ele não veio Não. um rei comandando. não, ao contrário. Exatamente. Ele escolheu vir socialmente insignificante, né? Uma pessoa simples, filho de um homem simples, filho de uma mulher simples, né? Isso. Esse homem simples que hoje hoje é a gente- motivo de nossa conversa, Nossa conversa, exato, abençoado. né? Mas é muito bom a gente falar enquanto homens de fé, assim, porque a gente também está reproduzindo, querendo ou não, justamente todos os ensinamentos de São José, né? A devoção ao filho dele, Exato. tudo isso, tudo é de extrema importância. E ter o conhecimento, Cleves, nesse mundo de hoje é muito importante, porque assim, eu estava vendo, São José, ele é o patrono da igreja não à toa, Exato. né? Ele era patrono da Sagrada Família. Da Sagrada Né? Família, né? Quem é a igreja? Se Pois não é. a família de Cristo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vi um negócio muito interessante que corrobora com tudo que a gente conversou até agora, né? Essa apostasia de hoje, esse niilismo maligno, né? É o carpe diem de hoje do pessoal, Exatamente. né? De viver uma coisa sem fé. Hedonismo desenfreado, né? Exato. Nada tem valor. Nada tem valor. Isso tem tudo a ver com São José. Não, a gente tá conversando aqui, tudo a ver com São José. Exato. Porque São José, foi até Padre Paulo Ricardo, a gente estava falando dele, que fez essa comparação muito interessante. São José, ele foi o defensor da Sagrada Família durante aquele período de perseguição no Egito. E quem é a Sagrada Família, senão nada mais nada menos do que Cristo, que é a igreja, e Maria, que é a mãe da igreja. Obviamente, não poderia ser diferente, São José obteve o título de patrono Da igreja. Então, nós que somos igreja, nesse período que a gente está vivendo, abençoado, com tudo isso que a gente está relatando aqui agora, precisamos desse patrono, sabe? De São José, nesse momento, sabe? A igreja precisa de homens, né? Eu vou dizer assim, isso não é como nós que buscamos. Eu digo, nós Exato, homens que exato. buscamos. Até para quebrar esse um paradigma mentiroso, né? Sim. Reza é coisa de mulher. Pô, e Tá justamente. entendendo? Justamente. Minha gente, isso é loucura. Loucura. Isso não existe, isso é um absurdo. Cleveland, Né? e tá fazendo muita falta hoje em dia homens, sabe? Que tomam iniciativa. A sociedade, ela tá padecendo pela falta de homens. E a igreja, infelizmente. E a igreja? Eu vi recentemente uma seleção de vídeos Sim. de profanações à Sagrada Sim, Eucaristia. Sim, sim. É uma coisa que, assim, para um católico ver aquilo é doloroso. É doloroso, é demais, é demais. E doloroso ver a falta de atitude de quem está vendo aquilo ali. De permitir De permitir, né? Não só do sacerdote, no caso específico Exato. que eu estou falando, um leigo. mas das pessoas que estavam, dos leigos. Né? Esse caso específico que eu estou falando mesmo, eu acho que foi na Itália. Sim. Era uma seleção de... Meu irmão, eram Foi 15 recente? Isso aí? Não, o vídeo é recente. Tá. É de Se um tem vídeo, já é canal moderno. Uhum. Do canal do YouTube. Sim. Né? Eu não sei se é de um padre,
mas é uma seleção de pequenos vídeos, vídeos de 30, 40 segundos, contendo profanações da Eucaristia. Meu Deus. Os vídeos, cada um deles tem 30, 40 segundos, 1 minuto e pouco. São quase 16 minutos, meu irmão, de vídeo total. Ou seja, imaginem quantas. Isso é uma seleção do que acontece diariamente. Né? Então, assim, essa que me fez lembrar esse momento foi de um camarada que entrou na igreja, entrou na fila da comunhão, né? E aí a gente chega no assunto da comunhão na mão, é inevitável isso, né? Tem uma santa da atualidade diz que, meu irmão, a gente vive numa época em que o mal está espalhado. E uma santa, eu não sei se foi, acho que foi Santa Teresa de Calcutá. Tá. O maior mal, olha mesmo. Você quer ver mal, bota a cabeça lá de fora da janela, em qualquer situação. É mal de manhã, de tarde, de noite, em todo canto. Né? Não ligue nem a televisão. Se você não quiser sair de casa, liga a televisão. Mal. Pronto. E uma santa dos nossos tempos diz: o maior mal dos nossos tempos é a comunhão na mão. Diga aí. Imagine, né? Enfim. Mas nesse caso, o camarada entra na fila da comunhão, né? O sacerdote, corpo de Cristo. Ele pega, recebe na mão e já começa corpo de Cristo. E começa a zombar, desdenhar. E sai, e pior é que ele estava de caso pensado, filmando, né? Não sei se é ele mesmo filmando no celular ou alguém filmando ele, que estava combinado com ele. Para filmar, né? E ele vai o caminho todinho profanando. Aí o cara pelo amor de Deus, não apareceu um homem ali, meu amigo. É isso que eu digo. Tá entendendo? Tá fazendo falta, pessoal. Não apareceu um. Epa, meu amigo. Sabe? Pra ir até pra força bruta mesmo. Lógico, mesmo. Tomar a Eucaristia. Não claro. É? Porque você vai permitir um absurdo desse? Não pode, meu irmão. Não tem, meu irmão. A gente não tá falando não tem nem como comparar. É o que há de mais precioso no universo inteiro. Com certeza. É a Sagrada Eucaristia. Né? A quem não for católico, talvez não tenha essa percepção exata. Mas a quem não for católico, eu sugiro, quer ter essa percepção, quer saber que aquilo ali não é só uma bolachinha, como dizem por aí, pesquise uma coisa chamada milagre eucarístico. Na hora que você pesquisar um milagre eucarístico, vê o que acontece, né? É Cristo gritando pra gente: sou eu. Exato. Lanciano, né? Tem tantos exemplos. Se você botar Lanciano na internet, me emociono só de pensar. Basta um videozinho de uns 6 minutos. Lanciano aconteceu há 1.200 anos atrás. 1.200 anos atrás, né? Aí tem o de e a hóstia está lá até hoje. Evidentemente que os exames, a parte científica da coisa só aconteceu agora, século XX, né? Isso. Mas a hóstia ficou lá intacta. Aquele milagre aí que todo ano, Santarém, que todo ano São Januário, exato. Todo ano, né? ele se renova ou não. Isso. É um milagre atual. Exato. É um negócio que tá acontecendo, como Lanciano, né, também. Exato. Lanciano fica atual porque é completamente inexplicável, né? Primeiro, que trigo é trigo, não se transforma em carne. Não. Né? É outra substância. É outra coisa. Isso. E não tem como alguém dizer assim: ah, não, é uma fraude. Por quê? Porque a igreja diz: tá aí. Pode estudar. Estuda. E a ciência vai estudar. E quando a ciência estuda, a conclusão que ela chega é o quê? É um milagre. Isso aqui não é trigo. É verdade. Isso aqui é carne do coração humano. Que não se fora estragou. do corpo. Mas se comporta como se estivesse dentro, ou seja, não estraga. Isso. O sangue se comporta como se estivesse vivo ao longo dos séculos. E a gente está falando de Lanciano, mas só que tem o de Santarém, né? Que não lembro exatamente o ano agora, mas é de alguns séculos depois. E não tem só esses. Recentemente ocorreram inúmeros. É como se fosse Cristo, como se fosse é Cristo gritando: é verdade. Sou eu, meus filhos. E quantos não tem aí que a gente não tem nem conhecimento, que com certeza tem também. Um que foi determinante na minha conversão, né, foi o de Buenos Aires, que aconteceu inclusive quando o atual Papa, né, o Papa Francisco, ele era bispo auxiliar de Buenos Aires, né? Ninguém sabia que ele ia ser Papa, mas Cristo sabia. Tá vendo? E aí acontece justamente lá na diocese dele. Ele testemunhou esse milagre. O médico que foi chamado se chama Ricardo Castanhon.
que foi chamado ateu na época, foi chamado para fazer a coordenação dos trabalhos de investigação do milagre. Na verdade foram dois, um em 92 e um em 96, né? Um parênteses interessante, viu, abençoado? E isso a igreja faz não é para atestar o milagre. Veja só, a igreja ela chama muitas vezes a ciência até para que ela tenha essa prova de que é um milagre, porque a nossa igreja ela é uma igreja altamente cuidadosa, Exato, meticulosa, prudente, exato. Né? As qualidades Isso. de São José, De São né? José. A prudência, Perfeito. né? Exatamente. A perspicácia, Exato. né? A fé, enfim, e O zelo. o zelo. E, né, a gente começou mencionando isso, sugerindo às pessoas que não têm essa exata noção Sim. do que é a Eucaristia, da importância que é a Eucaristia, né? Pesquisem, faça isso. Coloca Ricardo Castanhon lá no YouTube, ou na internet, ou Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Isso. Minha gente, carne e pão são duas coisas diferentes. Um se transforma no outro. Dê uma investigadinha, tenha essa boa vontade, né? Deixe de ser cabeça dura. Ali que virou carne, obviamente, mas virou a carne do pão da vida, né? Pra gente tá aí essa... Exato, né? Assim, rapaz, é maravilhoso. Né? É maravilhoso, porque tem um monte de mensagens para nós num milagre como esse, né? O que, por exemplo, o de Lanciano. Sim. O de Lanciano aconteceu quando o sacerdote estava duvidando, a fé dele estava fraquejando, né? Isso. Ele consagrando lá na missa e ele dizia, ele sincero, rapaz, será que eu estou enganando esse povo? Eu estou dizendo que isso aqui é o corpo de Cristo. Isso. E será que é mesmo? Né? Ou é somente a bolachinha que o pessoal fala, não é? Mas a misericórdia de Deus, eu vou dar uma forcinha para esse sacerdote aí e para o pessoal que vem depois dele também, né? Porque assim, eu acho legítimo, entendeu? Sim. Se for do ponto de vista somente interpretativo, você pega São João capítulo 6, né, que é o Evangelho do Pão da Vida, né, em que ele começa, eu acho interessante que ele começa dizendo, não, eu sou o pão da vida. Isso. E vai devagarinho, e o pessoal não entende, e ele vai mais, e chega num ponto que ele diz, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Isso. Vá lá que, apesar de tudo, pela força, né, pela gravidade, né, Sim, como sim. suas palavras, pela dureza das palavras, Sim. né, alguém diga, não, vamos dar uma interpretação aqui mais tranquila, né, vamos dizer que é simboliza, ele estava só fazendo uma simbologia. Né? Vamos admitir, mas na hora que ele vê a gente em confusão ou em falta de fé e diz, eu vou fazer um milagre para provar a essas pessoas, para fortalecer a fé dessas pessoas, minha gente, a discussão tem que acabar, porque aí você está se colocando no lugar de Deus. Isso. Não é? Isso. Então, assim, não tem como duvidar. Não tem. Não tem como duvidar. E é uma pena que tantos homens duvidem. Tantos homens busquem a apostasia. A gente tem uma pergunta. Pode ler. A gente tem uma pergunta aqui no Instagram, tia Elda. No céu, que lugar ocupa São José? Essa daí... Essa eu vou apelar para Padre Paulo, né? Padre Paulo, como o próprio Gustavo falou no começo, né? Ele diz que São José ele está acima de todos os santos, e todos os anjos, porque ele tem uma relação direta, exatamente, com a Sagrada Família, Deus, com Jesus, Deus, né? Pai, Isso. Filho e Espírito Santo, né? Com a Trindade, né? Ele, como Isso. a gente disse no começo aqui, que foi também uma lição de Padre Paulo, sim. né? Eles, Nossa Senhora Isso. e São José, são os únicos que podem olhar para Deus, feito homem, perfeito, e dizer assim, meu filho, não é? Então, assim, a importância, o grau... acima de todos os anjos, acima de todos os santos. Ele é o exemplo perfeito de santidade para a gente, né? E a gente comentava isso semana passada, mas por que São José, só abrindo um parênteses, está acima de todos os santos? Porque São José, ele... justamente pelo papel que ele exercia na Sagrada Família, obviamente como mantenedor, como sustentador, aquele que trabalhava, que dava o seu suor no dia a dia, né? E obviamente ele educou Jesus. Então os anjos recebiam as ordens de Cristo e Jesus recebia
de São As José. ordens de São José. Diga aí, Veja é um papel, é arrepiante saber que É um homem arrepiante. alcançou isso aí. É. Então que sejamos como ele, meus amigos. Exatamente. Manda, João. Nós temos aqui outra pergunta. São José teve outros filhos antes de se casar com Maria? Não. Negativo. Negativo. E assim permaneceu. Diferente do que alguns amiguinhos protestantes dizem por aí, Exato, né? a gente... Essa pergunta eu acho muito boa, pertinente. Porque, assim, por que eu falo com tanta ênfase? Não, é porque eu estudei grego, estudei aramaico e peguei a Bíblia e fui lá e depois de passar 20 anos estudando aqui, traduzindo, cheguei a essa conclusão. A gente não precisa fazer isso. Sim. A gente tem um farol maravilhoso que ilumina esse caminho. A gente tem um batalhão imenso de homens muito melhores que eu. Com certeza. Eu acho que a totalidade dos homens de hoje em dia que dedicaram suas vidas durante 2000 anos para saber isso. Uma E eles já doutrina respondem isso por nós. Milenar, Né? abençoado. Sabe que é como a gente estava falando no início. É uma verdade que se completa. A igreja ela traz esse ensinamento justamente por isso. A verdade da igreja, ela se sustenta, ela não se contradiz em nenhum momento. Não. Se Aí, completa. agora, o que é que acontece? Na Bíblia, né, Sim. não tem em nenhum lugar em que se diga fulano, filho de José de Maria. Isso. Que seja outra pessoa além de Cristo. Exatamente. Também não tem em nenhum lugar fulano, irmão de Cristo, filho de Maria, o filho de Exatamente. Maria, mãe de... Não existe Exatamente. isso. Não. Né? Agora, existe uma passagem em que se diz José, Tiago, são 4, né? Judas e Tadeu, se eu não me engano, são esses 4, irmãos de Jesus, pronto. Isso é suficiente para criar. Aí isso é suficiente para eu pegar de Santo Inácio de Antioquia até Padre Paulo e dizer assim, eu sei mais do que tudinho. Exato. Desconsiderando vocês, Olha, vocês doutores aí, da igreja. galera, Santo Inácio de Antioquia, que aprendeu diretamente com um apóstolo que estava aos pés da cruz, né? Olhe a carteirada de um homem desse. Quem ensinou Santo Inácio foi São João, que estava aos pés da cruz, que escreveu o Evangelho de São João, para mim o mais bonito de todos, Eu ia fazer uma piada agora. e escreveu o Apocalipse. Mas aí eu pego de Santo Inácio até Padre Paulo. E acho que se Padre Paulo escutasse isso, colocando ele no Padre Paulo ia dizer mesmo, me tire fora dessa, né? Que eu não tenho condições de estar mesmo Padre Paulo. Exatamente. Aí eu vou pegar e vou dizer, não, tá tudo errado, esse povo tá tudo errado. Quem tá certo sou eu. Maria teve mais 4 filhos, né? Fora as filhas. São José teve mais não sei quantos filhos. Minha gente, não tem sentido isso. Desconsiderem tudo isso. Quem tá certo é o pastor ali da igreja, Não da, tem da sentido, esquina. né? E isso a gente chega, né? Isso nasceu como? Onde? Num negócio Essa chamado heresia, né? Sola Cleves. heresia. Isso. Eu tenho uma saudade aliás, sabe aquela coisa que você tem saudade do que nunca teve? Uhum. Eu nasci depois que a igreja parou de fazer isso. Mas eu tenho uma saudade de uma coisa que eu nunca tive. Que é quando a igreja chamava as coisas pelo nome. É verdade. Tá entendendo? Porque E o nome disso é heresia. Heresia. mesmo. é heresia. Heresia, escolha, né? A palavra heresia vem de escolha. A raiz da palavra, Exatamente, né? Então, exatamente. assim, ou você é católico ou você é herege. Por quê? Porque ser católico é acreditar em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Cada Católica. vírgula. Isso. Não, nem o Papa, nenhum, não é o atual, nem o anterior, nenhum Papa tem autoridade para mudar uma vírgula Exato. do que o magistério já definiu, não é? Nenhum. Aí eu tenho certeza, eu vou fazer um cursinho de teologia ali na esquina e vou dizer, descobri isso. a verdade. Não faz sentido, quer dizer, esse princípio, né, que nasceu lá em 1917, na verdade não nasceu em 1917, né? Aliás, 1517, perdão. Ele aflorou, né? Porque o negócio quando explode já vinha há muito tempo fermentando. Exatamente. Mas esse princípio chamado sola escritura, né? Ou seja, só a escritura, não é só a escritura, meu irmão. É só a cabeça de quem lê. Verdade. Seria muito simples provar o sola escritura. Muito Era fácil. só se existisse uma igreja, entre aspas, em minúsculo, né? Sim. Dissidente. Só uma. Por quê? Porque se esse princípio é correto,
necessariamente qualquer um que pegasse a Bíblia e botasse debaixo do braço, Tava ele ia verdade. chegar à mesma conclusão. Isso. Então a gente não teria 30 e tantas mil denominações. Não É teria. verdade. A gente teria o quê? Uma única. Eita! O Espírito Santo me iluminou e eu descobri, todo mundo concordando nisso, mas isso não existe, é uma verdadeira Babel, cada um que diga uma coisa. E onde é que está? É uma E onde é que- dissidência, primeiro, demoníaca com a Igreja Católica, porque já começa a ruptura, né? Claro. Segundo, entre eles mesmos não existe, exatamente, uma torre de Exato. Babel. É uma torre de Babel. Sabe? Exatamente. E onde, olha mesmo, para provar o solo escritura, bastaria que todos, né, que pegassem a Bíblia chegassem à mesma conclusão. Seria muito simples. Isso acontece? Não. É uma Babel. E onde é que está o lugar onde todos chegam à mesma conclusão? E essas conclusões não se contradizem É. dentro da Igreja Católica. Agora, infelizmente, a gente não vê mais as coisas sendo chamadas pelo nome. E isso, na minha opinião, humilde, muito humilde, de uma pessoa que começou agora, é falta de caridade. Com certeza. Né? Porque, assim, infelizmente... Vamos ser verdadeiro como esse rapaz aqui. Exatamente. Sabe? Não tem como, meu irmão. Não- Meia verdade é uma mentira completa. Meu amigo, não tenha medo da verdade. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Esse rapaz aqui estava caminhando pro Egito. Parou na frente de 2 guardas. Perguntaram o que é que tem nesse cesto. Ele olhou e disse assim: é um menino. Os cabas. Passa, vai, passa. Esse caba só tá brincando. O caba foi lá e disse a verdade, meu amigo. Pois é. Disse a verdade e em qualquer situação a verdade ela é aplicada. E como você falou, a gente vive tempos de apostasia, né? Isso. Em extra e intramuros, infelizmente. Verdade. Mas, sendo esse né, tempos de apostasia, nunca foi tão importante conhecer a fé. Eu costumo dizer, isso é uma coisa que eu acho que não tem nem como tirar, não tem como provar que isso está errado. Né? Eu digo e repito, não existe ex-católico. Não, Alguém que conhece a fé, de fato não. que foi de fato catequizado, que conhece a fé, que sabe que essa reação em cadeia, que se iniciou na cruz, né? Até os dias Aflorou, de hoje. culminou, melhor dizendo, na ressurreição. Sim. E iniciou essa reação em cadeia, né? Através da sucessão, da continuidade, de você pegar que um Santo Inácio escreveu há quase 2000 anos Exatamente. e ser exatamente a mesma coisa Continua sendo que verdade. o Padre Paulo ensina lá no site, né? Isso não é humano. Isso, abençoado, é verdade. Não é humano. Então, conhecer isso, saber isso, conhecer a fé, meu irmão, nunca foi tão importante. E esse alerta está na própria Bíblia, né? Sim, Assim, porque em tempos de apostasia até os eleitos seriam verdade. enganados. E acho que a gente vive tempos que talvez nunca tenha sido tão importante conhecer a fé, para não ser enganado. Jamais. Como São José não se deixou ser enganado, né? Verdade. Você vê que, assim, nós temos uma visão, quando eu digo nós, quando a gente conhece a história. Eu digo nós, enfim, pronto. Na aula que eu assisti hoje de Padre Paulo sobre São José, né? A visão de Santo Ambrósio sobre São José era de que realmente ele tinha achado que Nossa Senhora tinha sido infiel, Sim, né? sim. De Santo Ambrósio. Sim, sim. Olha, a gente está falando de um Santo Sim. Ambrósio, né? O que converteu o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Uma potência do homem desse, né? E ele tinha essa visão. Padre Paulo, inclusive, diz não. Assim, com todo o respeito de Santo Ambrósio, não faz o menor sentido isso. Né? Isso tem um link, inclusive, foi uma pergunta que foi feita se ele tinha outros filhos. Sim. Né? Por quê? Deus fez o que com Maria para que ele nascesse dela? Criou especificamente para esse propósito. Ele pensou, né, em Maria no Éden. Sim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Sim. Né? Então, assim, o proto-evangelho. Ali só é mencionada a mulher. Mas Deus não é Deus de plano B, Deus não... Eita, esqueci, ó, encerra de um pai. É verdade. Não. É verdade. Na hora que ele falou em Maria, Perfeito. ele sabia de José. Né? Que também foi criado, Isso. pensado Então, por Deus para aquele Ele propósito. criou uma mulher, né, Sim. com tal grau de perfeição. Sim. Deus criou uma mulher com tal grau de perfeição que ela tiver. Eu não sei como é que entra na cabeça de alguém a frase, fazer sentido a frase, Maria era uma mulher qualquer. Meu Deus do céu. Absurdo pensar isso. Está entendendo?
Pelo amor de Deus, Deus habitou no ventre daquela mulher. Pô, já imaginou Deus habitar num ventre Como pode ser uma pessoa acorrentado qualquer? pelo demônio, uma Exato. mulher qualquer? Não tem sentido, né? Agora faz sentido Deus pegar uma joia preciosa dessa e botar na mão de um homem qualquer? Completa, Clevins. É a questão da quem tá falando até agora da verdade, sabe? É algo que é lógico, sabe, a gente pensar. Se Nossa Senhora era essa pérola preciosa, como você falou, naturalmente Deus não ia deixar ela... porque, obviamente, tinha uma milícia de anjos ali, com certeza, com Maria, Claro. mas e humanamente, né? Ela ia ficar abandonada, Nossa Senhora ia ter o filho por si só, ia ser isso? Não. Exato. Deus Mas, pensou assim, em quê? Um guardião. Exatamente. Aí ele ia pegar essa joia preciosa que ia carregar no seu ventre, Sim. né? O dono de tudo. Tem uma pergunta? E entregar nas mãos de um homem qualquer, Sim. né? Não tem condições. De um cara que já tinha outra família, era viúvo, tinha não sei quantos meninos, Ou que ia negligenciar ia ela. negligenciar. Um cara amarrado, Exato. né? Um homem amarrado pelos desejos normais de qualquer homem, Isso. né? Humanos, Porque o que é materiais. que a igreja diz? O que é que a igreja ensina? Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Eu acho interessante demais isso. também esse negócio de dizer assim, rapaz, mas isso não faz sentido. Na Bíblia diz que eles não conviveram só até, né? Até que Uhum. não faz sentido. Como é que pode a mulher ficar virgem antes, durante e depois do parto? Fica procurando sentido. Meu Não tem irmão, como. Como é que Jesus... cristianismo Não tem não como. é para procurar sentido. Procure sentido numa mulher que tem um filho. Do Espírito Santo. Sim. Pronto, já começa daí. Procure sentido num homem que morre numa cruz, depois de 3 dias ele volta. É Deus, minha gente. Não é para ser entendido. Aí Ele você... quer fé. Ele não quer tese de coisa explicando, foi isso que aconteceu. Não. Ele quer fé. Agora, como muito bem diz o Papa Bento XVI, né? A fé sem razão é cega. É cega. Então ele faz o quê? Ele não dá razões para crer. Que razões? A ressurreição. Eu desafio. Quem sou eu? Né? Ninguém. Mas eu, aqui, Uhum. do meu título de ninguém, falando. eu desafio qualquer um a provar o Cristo histórico. Ou seja, o Cristo sem a ressurreição. Não tem como. Como é que esse homem que morreu daquele jeito, abandonado por todo mundo, com exceção do melhor amigo, da mãe Isso. e de um amigo, Isso. como é que ele dividiu a história antes e depois dele? Agora, se é Cristo histórico, não tem ressurreição. Não é isso? Tira a ressurreição e explica, boa sorte. Não tem como. Não tem como. Então, assim, A mensagem do Evangelho, ele quer a fé, né? A fé é imprescindível. Sim. Mas para a nossa fé não ser cega, ele não dá razões para a nossa fé. Para A ressurreição, o milagre eucarístico, a transformação que ocorre em qualquer um. Qualquer um. Que pegar o que a igreja diz, isso é a perfeição, tente colocar na sua vida. Não é possível dar errado. Não tem como dar errado. E não estou dizendo daqui para frente, é só olhar daqui para trás. Né? A transformação que acontece verdadeiramente no coração da pessoa. A pessoa muda, não é? Para melhor. Então, Sabe? Para uma vida muito mais digna, muito mais plena. Então, assim, né? Assim ele nos dá razões para crer. Isso. E muitas, inúmeras. A gente tem um exemplo aqui, né, da mudança que Cristo faz na nossa vida. Né? Eita, Conversando aqui Fernando. com a gente, né? Falando do abençoado aqui. Pois é. Claro. Mas, Há 10 anos atrás, como é que seria Clevis falando aqui pra Eita, gente? meu Deus. 10 anos Então, atrás. É isso, 2011. abençoado. É melhor a gente falar de hoje. Mas, quer dizer, a gente não tem. Se a gente for procurar sentido, não faz sentido Maria ser. Então, meu irmão, desista e vá procurar outro negócio. Porque não é sentido que a gente tem que Não. dar. Tem até Eu um negócio preciso interessante, explicar isso. abençoado. Mas não tem sentido. Porque o que é que a igreja diz? Só para concluir, Gustavo. Sim, pode falar.
E o interessante é que depois que você começa a... Isso que eu... Sim. Padre Paulo novamente, Sim, né? sim. Você percebe que sim faz sentido. Ao contrário do que a gente vê à primeira vista, né? Qual é a lógica? Não tem sentido. O cara viveu não sei quantos anos com a mulher, não teve nada. A mulher vigiando durante depois, não sei o quê. Só acompanhando era o quê? Mas pera lá. Como era o casamento lá nos judeus? Né? A gente aqui é acostumado com o processo de namora, né? Noiva, casa. Exatamente. Se o camarada é católico, ele sabe que casou, acabou. É casado. Isso. Não desmancha. Né? Os dois formarão uma só carne. Exato. Não é assim? Sim. Então, pode até separar, mas vão continuar casados. Isso. Não é assim? Perante Então, Deus, sim. Lá no tempo, na cultura judaica, isso não é uma questão cultural aqui nossa, né? Não Certo. é uma questão cultural, é uma questão espiritual, é muito mais grave. Sim, sim. No caso dos judeus lá, o casamento era como se fosse uma espécie de duas etapas, digamos assim, né? O noivado, que não era noivado, já era o casamento mesmo, né? O que é que diz na Bíblia? Uma mulher prometida em casamento. Prometido em Né? casamento. Só que esse prometido em casamento, conforme o Padre Paulo ensina, é uma etapa, digamos, do casamento. Aquilo ali, se fosse para desmanchar, tinha que haver um divórcio, como se houvesse já o casamento. Sim. Não tinha como uma pessoa dizer, rapaz, vou dar um tempo. Não existe isso. Tá entendendo? Já Mas era não. um compromisso entre Já as era um duas compromisso partes. firmado e não tinha como desmanchar mais não. Isso. Inclusive, se a mulher engravidasse, Para a lei nessa judaica. fase, sim. não teria problema nenhum. Ele estava casado já. Sim, Só sim. não estavam convivendo sob o mesmo teto. Sim, sim. Né? Ou seja, o compromisso já estava firmado. Sim. Então, quando o anjo chega para Maria e diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho. Ora, se ela já estava casada, qual era o espanto? Pois é. Nenhum. Mesmo que ela ainda não tivesse convivido, né? Nesse sentido, convivido, não tivesse tido contato sexual com Carnalmente. José, Isso. mas qual era o espanto? Beleza, daqui a pouco Deve eu ser vou morar na casa dele, Né? e aí nasceu o menino. Deve ser com meu marido, né? Beleza, Gabriel. É. Com o anjo, né? Isso. Qual o problema? Mas qual é a reação dela? Quando o anjo diz isso, eis que conceberás e darás à luz um filho. Qual é a reação dela? Como se dá? Como? E por que ela teve essa reação? Né? Quem tem essa resposta, quem é? A nossa santa abençoada, Madre Igreja. Ela e José tinham um casamento, né, chamado casamento josefino. Sim. Era um sim. casamento em que os dois já tinham, apesar de casados, Sim. né, mas já tinham se consagrado a Deus. Sim. Né? Padre Paulo ensinando isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? acredito. É como se assim, se as famílias tivessem, não, vocês dois vão casar. Né? Mas se tem um compromisso, beleza, vamos casar. Mas de repente ela chegasse para ele e dissesse: José, olha, é o seguinte, eu gosto muito de você, você é um cara legal, tudinho, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu fiz um voto para Deus, eu quero me entregar totalmente a Deus. E José olha para ele e diz: eu queria a mesma coisa. Tudo certo. Né? Somos dois. Tá entendendo? Aí, com os olhos do mundo, isso é o quê? Loucura. Loucura. Não é? É loucura. E as pessoas procuram, cristãos, procuram sentido. Mas não Onde faz não existe. sentido isso. Né? É verdade. Mas o que é que a gente tem que procurar, meu irmão? É fé. Né? O que sustenta o sola escritura não é a fé Não. na Bíblia, é a fé na cabeça de quem lê. A raiz primeira do sola escritura é a rebeldia. É verdade. A mesma rebeldia demoníaca do Éden. É a ruptura, a mesma ruptura. Não é? Isso. É a soberba. É um negócio. Padre Paulo, de novo. Já pararam para pensar que o demônio, ele não tem corpo. Sim. Então, ele não tem nenhum problema Não. com Carnalmente. tentação carnal. É. Ele não precisa de dinheiro. Não. Ambição não. Eu vou roubar. Não, Interessante. não é. Mas, então qual é o pecado que esse infeliz pode cometer? É a soberba, meu irmão. E a soberba está na raiz de todo o pecado, né? Que é justamente o camarada querer se colocar no lugar de Deus. Isso. Que é a mesma coisa de quando você diz, não, está errado Santo Agostinho, está errado Santo Tomás de Aquino, está errado Padre Paulo, está errado o Papa, está errado todo mundo. Quem está certo? Eu. Por quê? Porque eu peguei a Bíblia, aí comecei logo pegando 6 livros aqui, tirei, esses 6 livros aqui não vale nada, sai. Meu Deus, Quem como é que autoridade sou alguém eu, pode exato. achar que isso está correto? Você é um pecador, meu irmão, miserável igual a mim.
Como é que eu vou querer estar mais certo do que essa constelação de santos que iluminam a história? Não tem como, né? É verdade. E essa constelação, né, com relação aos santos homens, tem uma estrela que brilha mais do que tudinho, que foi justamente a estrela que Deus pensou lá no começo, né, para cuidar da Sagrada Família. Perfeito. Ele não ia Guardião. pegar essa joia preciosa e botar na mão de um viúvo com um monte de filho. Não tem sentido. Aí é que está justamente o patrono da Sagrada Família. Exatamente. Né? Esse Nós exemplo que a gente sabemos, isso chama a atenção para a gente. Foi uma bênção o Papa Francisco, né, ter consagrado esse ano a São José. A São José, exato. Né? É uma coisa maravilhosa. E é uma devoção recente, Clevenis, a devoção de São José, porque a igreja ela tá descobrindo isso e cada vez mais descobre, né? Então, assim, é muito interessante, porque São José recebe esse título e, obviamente, agora, nesse ano, nos exorta, enquanto homens, né, a combatermos esse bom combate, de buscar justamente tudo que a gente falou até agora. Exatamente. Né? Então, tá aí a importância. De assumir essa postura, né? Exato. Assumir essa missão. Isso. Né? Ser homem é uma missão. É uma missão. Né? Isso, não é essa historinha de eu vou ser feliz. Isso. Não. Uma frase que eu acho maravilhosa. Aí, e serve até para os nossos, né, sim, com certeza, casais aqui, a Amandinha e Gabriel, ali Carol e o irmãozinho Elson, né? Não casem pensando em ser feliz. Quem casa pensando em ser feliz vai fazer uma bobagem gigantesca. Verdade. Você tem que casar pensando em fazer o outro feliz. Porque você vai abrir mão de você, né? Você vai, não é que eu vou doar a minha, vai. E não é doar a vida, num assalto eu pulei na frente da bala. Se for o caso, beleza. Mas é doar a vida todo santo dia. Isso. Rapaz, eu queria tanto hoje dar uma mergulhadinha, matar uns peixes. mas tem uma série de coisas mais importantes do que simplesmente fazer minha vontade. Isso eu estou dando um exemplo, mas infelizmente as propostas de hoje são bem diferentes. Mas a gente fazendo isso, a gente vai estar aparecendo justamente. Exato. E imagine o que é que ele fez. Um exemplo de abdicação de si próprio. É um cara que abdicou mais de si próprio do que São José. Né? Ele se doou inteiramente a Deus, sendo patrono da Sagrada Família. Né? Foi o maior devoto da Virgem Santíssima. Perfeito. Né? A referência para o muito interessante de Deus. Isso. O maior devoto da Virgem Santíssima foi São José. Tá entendendo? Depois de Cristo, obviamente, que lógico, também, né? É lógico. Mas a gente fala assim humanamente, isso, enquanto homem. Exatamente. São José. Não é? Então, você acha que em algum momento ele disse, mas rapaz, vou ter que ir pro Egito agora? Tava certinho que ia ali, né? Já pensou? Ia fazer umas cadeiras muito massa ali, meu amigo. Eu tava com encomenda, meu amigo. Não sei quantas cadeiras, móvel, não sei o que, ia ganhar um dinheiro. Pois é. Não é? Você imagina deixar isso? Tudo. Pronto, um ponto interessante que a gente falou até semana passada foi justamente esse. Olha que interessante. Como São José não era uma pessoa qualquer. Vê só. Quando o anjo aparece para anunciar, justamente nesse momento aí, ele aparece para quem? Para São José, meu amigo. Não apareceu para Nossa Senhora, não apareceu para Jesus e poderia ter aparecido para todos ali. Mas ele escolheu quem? São José. Exato. Apareceu para ele. E ele, como patrono da Sagrada Família, disse: a gente vai fazer isso. E você falou, não, havia anjos protegendo. Havia, sem dúvida. Sim. Mas você não vê uma intervenção necessariamente sobrenatural para livrá-los daquele perigo ali. É verdade. Não é? Você não vê. Você vê o quê? A intervenção sobrenatural é avisando só, aquele infeliz daquele Herodes vai mandar matar todo mundo. Leva o menino daqui. E quem é que toma as rédeas aí? Justamente, São José. Não é? Ele, quando chega lá em Belém, né, antes, para Jesus nascer, não é? Ele está à frente, ele está em busca, né, do local, cuidando da família. Né? Aí sim, nesse momento, houve certamente um evento sobrenatural. Como não poderia deixar de ser sobrenatural o nascimento de Deus? Né? É verdade. É um mistério. Verdade. Né? A Virgem antes, durante e depois do parto. Eu acho muito, muito bom um livro que tem
de uma beata chamada Ana Catarina Emmerich, né, que ela tinha visões místicas. Rapaz, é uma coisa incrível. E a forma como ela relata o nascimento de Jesus, né, ela teve a graça, né, de presenciar misticamente, evidentemente. Entendi o evento. Várias passagens, a infância de Nossa Senhora, né? E eu digo isso, não vai dizer que é mentira, vai dizer que é fraude. Não, é natural. O ceticismo é natural e sadio, né? Sim. Mas porque se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai chegar na verdade. Lógico. Né? Mas assim, merece credibilidade, sem dúvida merece. Sim. Eu não mencionaria se não merecesse. E por que merece? Houve descobertas arqueológicas. Ela, Ana Catarina Emmerich, ela morava no interiorzinho da Alemanha, né? Não sei se era século XVII, por ali, não lembro. Era uma pessoa extremamente simples. Sim. Se eu não me engano, analfabeta, né? Enfim, era uma pessoa... Nunca saiu da vila em que ela morava. Mas houve descobertas arqueológicas em Israel por causa das visões que ela teve. Tá vendo? Olha isso, tá entendendo? Os caras estavam procurando as coisas no canto. Rapaz, teve uma maluca lá na Alemanha que disse que o negócio não era aqui não, era ali. Vamos procurar lá, achado. Porque é muito improvável que um dia ela tivesse qualquer contato com Israel para descobrir isso aí, né? É impossível. Numa época que viajar era um negócio e aí a origem dela, enfim. Então assim, o nome do livro é A Paixão de Cristo, se eu não me engano, né? Segundo as visões de Ana Catarina Emmerich, inclusive foi base para o filme de Mel Gibson. Sim, da Paixão? A Paixão de Cristo. Interessante. Né? Aquele filme é arrebatador. Né? É tradução, já há 3 anos lá em casa. Assistir, né? Sexta-feira da Paixão. Façam isso, às viu? 15 horas a gente Façam isso, pessoal. E é muito bom, sabe? Assim, porque aquela violência que tem no filme é um alerta pra gente. Sim. Né? Porque assim, é uma meditação interessante também, Gustavo. Uma gota do sangue de Cristo seria suficiente para salvar, para redimir. Isso. Eu já vi esse porque ele sofreu daquele jeito, porque ele escolheu passar por aquilo, né? Uma resposta ser muito boa, massacrado, né? E que nos coloca para pensar, que faz valer a pena assistir aquele filme, é que ele fez aquilo para nos dar a ideia do que é que o pecado causa, né? O que é que o pecado causa? No corpo a gente não percebe, né? A princípio, é verdade. Se você tiver com um pecado mortal, tiver com uma alma putrefata, é verdade. Humanamente você não vai ter como não vai ver, a não ser que você tenha uma revelação mística. Era Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano, isso, né? Isso. Tinha essa graça de ver as almas em pecado mortal, e disse que o negócio era terrível, se eu não me engano era ela. Mas aquela imagem da cruz, que Cristo escolheu passar por aquilo, né? Serve para nos lembrar o mal que faz o pecado. Até onde vai o nosso pecado. Né? O pecado causa em nós uma coisa terrível, terrível, né? Que arranca Deus nos dá a graça de sermos morada dele. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Sermos templos do Espírito Santo. Isso. Né? Mas o Espírito Santo não está sozinho. Onde está o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Onde está o Filho está o Espírito Santo e o Pai. Onde está o Pai está o Espírito Santo e o Filho. Isso. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, né? Deus escolhe, né? Pegar esse ser miserável e fazer dá essa dignidade, morada, né? Mas o pecado faz com que eu pegue Deus, arranque de mim, jogue lá fora, né? E diga não quero. E uma coisa interessante, viu? Não fica com placa de alugas, não. Não fica vazio 1 milésimo de segundo. Na hora que um sai, entra o outro, né? E esse outro que entra, Ave Maria. Esse aí não é educado, não é gentil, não vai pedir por favor. É mentiroso. Venha, pode vir, venha, vai dar certo. Quando dá errado é o primeiro a... Sim. Interessante. Exatamente. Eu tava até comentando, não me lembro agora se foi com o Luiz ou foi com o Luizano. Minha irmã e minha esposa, pra quem não sabe. Mas o quanto o inimigo ele age dessa forma. Aqui é só um parênteses, viu, pessoal? Até a gente já vai concluir. Quem cobra na realidade, olha só, ele tira você da graça, o inimigo de Deus. Ele tira você da graça. Ele leva você ao pecado. E na hora
ele cobra a justiça de Deus sobre você. O inimigo, ele chega lá e diz, é como ele tentou fazer com Jó, Exato. né? Exato. Tentou fazer toda sorte de desgraça para Jó renunciar a Deus, e na hora ele ser o primeiro a aparecer ali a Deus, dizer, ó aqui, teu servo. Exatamente. Eu não disse? Quer dizer, o inimigo de Deus, ele tira você da graça, leva você à desgraça, e na hora quem cobra a justiça a Deus, para que Deus execute sobre você, é ele. Exatamente. E qual é o drama? Hoje em dia, quase ninguém acredita nisso. Né? Acha que é carochinha, é conto da... Apesar você disse, de né? os Pelo amor de efeitos Deus, disso estarem à mostra... Exatamente, abençoado. Não é? Pelo menos tema o inferno em nome Pelo de Jesus. menos tenha medo. A gente tava falando agora, no início, né? Isso. Pelo menos tenha medo do inferno. Exatamente. A gente tem mais alguma pergunta? Não? É o microfone, né? Pessoal, a gente já vai encerrar daqui a pouco. A gente vai só concluir aqui. Pode trocar, Amanda, pode vir. Não tem problema não. Vem. Quer me passar esse aqui? Eu passo o outro. Pronto. Só para a gente concluir. Aproveitando, pessoal, eu vou pedir a vocês que nos acompanham, que divulguem o nosso trabalho, que vão lá nas redes sociais da comunidade, curtam, certo? Especialmente o YouTube, a gente está na campanha aí, muito, muito simples, mas ao mesmo tempo grandiosa, que é alcançar mais de 1.000 inscritos no YouTube, porque isso vai ajudar muito a plataforma da comunidade. Então, você que está nos acompanhando para agora, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram da comunidade, curte, acompanha. Toda terça-feira a gente está aqui, a comunidade tem programação todo dia da semana, de terça a sábado a gente tem programação. Então nos ajude, peço que você compartilhe esse vídeo, né? Isso vai ficar disponível lá no YouTube para a gente reassistir, para outra pessoa que não teve a oportunidade de ver, né? Como é engrandecedor essa conversa que a gente está tendo, né, abençoado? Então divulguem o nosso trabalho, isso para nós é muito importante. A gente está começando, obviamente ninguém aqui é profissional, mas uma coisa a gente tem, o interesse em propagar, né, difundir a verdade. A vontade e o amor à fé a gente tem, com certeza. Exatamente, abençoado. Aí eu lhe interrompi, mas eu vou primeiro lhe agradecer, Clevenis, por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente hoje. O debate foi riquíssimo, a gente vai passando pelos temas, a hora vai passando, a gente não vê, porque realmente é muito engrandecedor, né? E a gente tem sempre muita coisa boa para conversar, né? Aqui. Quando a gente começou esse projeto, foi até uma proposta nossa, os jovens sabem disso que estão aqui, que a gente disse assim, não, a gente vai ter um espaço para falar coisa boa, porque na internet tem muita besteira. E hoje, verdade. O povo, né, degusta, né, consome tanta besteira na internet. E a gente quis esse espaço para a gente falar de coisa boa. E aqui sempre vai ser isso, um espaço para a gente falar. Obviamente, abençoado, você já está convidado futuramente para outros temas que a gente vier a discutir. Foi muito engrandecedor isso aí, né? São José, com certeza tem existe até um estudo que se iniciou, né? Que Padre Paulo Ricardo fala sobre isso. Josefologia, não sei se eu estou enganado aqui agora, mas que se iniciou na catequese, uma disciplina sobre São José, porque a igreja está constantemente se descobrindo, como você disse. Você lê uma passagem do Evangelho e aí cada vez que você lê, você tem um novo discernimento sobre aquilo, né? Não é livre interpretação, mas você encontra algo precioso a cada vez que você... Claro, né? Você encontra, né, sempre balizado pela igreja, exatamente. Né? Exatamente. E essa, a gente tá já extrapolado um pouquinho, mas essa é uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, o tamanho da humildade da igreja, né? Verdade. Até onde foi revelado, ela diz, não, aqui não tem discussão. Exatamente. Mas não foi revelado aqui. Então, né, há espaço para você
Com né? certeza. Meditar, debater, Completar. criar possibilidades, Isso. né? Agora, uma vez revelado, batido o martelo, dogmatizado, Sim, como sim. se diz, É incontestável é incontestável, para nós. né? Então os anjos aí, os santos aí para provar isso. A gente tem 2000 anos de santos que Pois só é, vieram reforçar exatamente. tudo isso, né? Cada vez tem um discernimento novo, melhor, complementando tudo isso, né? Exato. A beleza disso é que isso não é uma coisa que está sendo proposta agora. Sim, E vamos fazer assim, a gente está propondo isso agora e vamos ver se vai dar certo, né? verdade. A gente vai criar aqui um negócio e o que a gente botar como verdade vai dar, não muda mais, não retroage Verdade. e acabou. Não é uma Verdade. proposta para o futuro. É uma coisa que já acontece há 2000 anos Exato. e vai continuar daqui a 1000, daqui a 3, daqui a 4, enquanto Enquanto vida, enquanto forem. mundo existir. Sabe por quê? Porque você pega lá o Evangelho de São Mateus, né? Sim. Capítulo 28, o finalzinho, 18, 28, 19, 28. A última palavra de Jesus Sim, lá no sim, finalzinho sim. do Evangelho. Eis que estou convosco Até todos isso. os dias, até a consumação dos séculos. Isso. Então a igreja nunca vai acabar. Ela vai até passar pela paixão, né? O corpo segue o caminho da cabeça, né? Na sexta-feira o Cristo, entre aspas, desapareceu e ressurgiu no... Ela vai passar pela paixão. Tá passando, né? Mas vai chegar o domingo, vai chegar com certeza. E principalmente nesses momentos tenebrosos. É o microfone aqui, né, pessoal? A gente falou tanto que nem o microfone aguentava. Rapaz, Produziu tanto que nem o microfone. Rapaz, já me disseram que esse negócio de falar muito Sim. e de os assuntos darem uma viajada muito grande é negócio de sanguíneo. Não sei se vendo? procede, mas eu acho que é. Teu temperamento é esse, pessoal? Meu irmão, se não for, eu acho que eu imito um bocado, viu? Tá vendo? Aqui fala um colérico, viu? Eu acho que eu sou colérico, mas eu também gosto de falar muito. Mas assim, Clevenis, a gente tava... Eu até perdi aqui o raciocínio, mas... só pra Você concluir... falava sobre a necessidade, né, de oferecer coisas boas na internet, que é tão tomada de Sim, coisas sim, ruins. Isso. Porque justamente a nossa proposta, né, é trazer para o pessoal essa catequese. Obviamente isso aqui não é um sacramento, né? Já diria um jurista conhecido aqui, amigo nosso, que não existe sacramento por fibra ótica, né? Não, tem não. Então, mas isso aqui é catequese, meus irmãos. Isso é catequese. Já que, infelizmente, a gente está tendo que lutar pelos sacramentos, né? Aqui eu não posso nem dizer muito, até por um testemunho pessoal, mas o que a gente tem é essa catequese, que isso sim é bom conteúdo, e eu espero que a gente esteja sempre crescendo. Vocês podem interagir com a gente, né? Dizer o que é que vocês estão gostando, os temas, e a gente vai falar, obviamente, e vão ser abertos outros espaços para isso. Mas, sobretudo, Clevenis, para encerrar, vou dizer assim, que nesse momento tão difícil da igreja, que a gente está passando agora, né, que até muitos ao longo da história questionaram se a igreja chegaria ao fim. Hoje, até os que estão dentro da igreja questionam, não seria esse o fim da igreja? Mas a gente está aqui com o nosso patrono, São José, para a gente recorrer a ele nesse momento de dificuldade, principalmente nós homens. Exato. Para a gente recorrer a ele, porque a igreja ela não vai ficar desamparada. Ela nunca vai deixar de ter santos, de ter os anjos, e ela vai continuar, e as portas do inferno não vão prevalecer. Jamais prevalecerão. Jamais prevalecerão. Né? É uma promessa que a gente pode confiar com 100%. os olhos fechados. 100%. 100%. Não prevalecerão. É verdade, pessoal. Enquanto tivermos voz, a gente vai falar, vai produzir e vai dizer aquilo que é bom e a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, eu agradeço esse espaço mais uma vez, abençoado. Agradeço pela sua presença. Agradeço quem nos acompanhou. Por favor, divulguem o nosso trabalho, certo? Eu encerro dizendo que somos almas pequeninas e essa é a nossa voz.